Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre gerenciamento das aquisições ou Procurement Management. O gerenciamento das aquisições, ele tem como objetivo central fazer o melhor uso das pessoas envolvidas no seu projeto que não são parte da sua organização. Hoje, o que a gente tem percebido nessa área? É uma área que tem crescido enormemente. Por quê? Porque a maior parte dos projetos existe uma dependência externa enorme. A gente vê o quê? A gente vê que a gente precisa de fornecedor de equipamento, fornecedor de máquina, fornecedor de pessoal, fornecedor de know-how, tecnologia, consultoria. E todos esses envolvidos, direto ou indiretamente, vão fazer parte do sucesso ou do fracasso do nosso projeto. Então é uma área que hoje ganha uma atenção enorme. Por quê? Porque quando o processo está dentro da sua organização ou dentro da sua área, esse processo ele é muitas vezes tratado dentro do escopo, né? Dentro lá da sua WBS, dentro lá da sua estrutura. Já nas aquisições, nós estamos falando no escopo do seu fornecedor e muitas vezes você não tem autoridade, você não tem poder, você não tem influência para conseguir fazer com que o quê? Com que a pessoa que está lá do outro lado faça o trabalho que ela teria que fazer. E aí muitas vezes você tem um processo todo bom, mas um fornecedor que pisa na bola é como se eu tivesse um quebra-cabeça com uma peça faltando. E aí, pessoal, muitas vezes a gente acaba cometendo alguns equívocos que, na minha opinião, são equívocos muitas vezes graves. É o seguinte, quando a gente compra determinados produtos, a gente muitas vezes consegue comprar num diferencial de preço. Naturalmente a gente consegue, ou seja, comprar o mais barato. Agora, existem determinados produtos e principalmente serviços onde a diferenciação única e exclusiva de preço aumenta enormemente o seu risco. Aumenta enormemente o problema que você pode ter. Por quê? Porque é igual ir num médico e usar o seu critério de escolha como médico mais barato. Talvez você não consiga a cura. Então, muitas vezes, o que eu tenho visto ultimamente nos meus trabalhos de consultoria, tudo, é muitas vezes o quê? Existe uma dissintonia entre a área que compra e a área que executa o projeto. Porque a área que compra tem metas muito clássicas de comprar pelo menor preço e a área que executa tem metas muito clássicas de produzir o melhor produto. E muitas vezes isso é incompatível. Muitas vezes, para produzir o melhor produto, você não consegue ter o preço mais barato. Você vai acabar tendo que pagar um pouco mais, vai ter que acabar tendo que entender o conceito de valor. E era isso que eu queria frisar agora nesse ponto. Preço é uma coisa, valor é outra. Então nós precisamos comprar produtos de alto valor, não necessariamente baixo preço. O que é alto valor? O alto valor significa ter muito pagando pouco por aquilo. Isso é o conceito de valor. Então, o que é um produto? O que é ir num restaurante que tem um alto valor? Um alto valor significa um restaurante onde você come muito bem e não necessariamente paga uma fortuna para comer. Então, ou seja, você tem um custo-benefício ótimo. Agora, se você usar como critério de decisão única e exclusivamente o preço para selecionar o seu fornecedor, o que vai acontecer? Você certamente vai ter o produto mais barato, mas talvez o produto mais barato não signifique o resultado melhor. Aí você vai ter um produto que é mais barato, mas que vai te dar tanta dor de cabeça lá na assistência, que você vai falar o barato que saiu caro. Quantas vezes você faz isso, né? Você pega e compra o carro mais barato, mas que consome uma quantidade absurda de combustível. Então não adianta. Então você tem que fazer uma análise sobre o conceito de valor. Então é isso que a gente prega hoje. Ou seja, todas as tendências hoje de Procurement Management são exatamente como é que eu construo valor. Valor. Como é que eu tenho fornecedores de valor e não fornecedores que têm o menor preço. Inclusive, o próprio governo é muitas vezes polêmico. Por mais que você fale que tem técnica e preço, muitas vezes a maior parte das contratações são orientadas a preço. E aí, muitas vezes, você tem dificuldade de ter o valor.
Muitas vezes, por quê? Porque aí a pessoa que entra, ela entra falando assim, poxa, para ganhar é só ter preço. Então eu vou ter preço e depois não necessariamente eu entrego valor. E aí nós vamos discutir nas cláusulas contratuais o que está dentro, o que está fora. E aí você já começa, ao invés de construir pontes, como diz o William Ury, você já começa a construir um muro. Porque a partir do momento que você pegar e fazer o uso de uma cláusula contratual para poder convencer o seu fornecedor, eu digo, você está mal. Você está muito mal. Por quê? Porque o princípio básico de toda a cadeia de fornecimento é o princípio básico da parceria, é gerar uma relação onde todo mundo ganha. E a partir do momento que você está tendo que recorrer a esse tipo de coisa, a culpa é dos dois lados. A culpa é do outro lado que não está te entregando o que você quer e a culpa é sua de não ter conseguido construir uma ponte eficaz e entender as necessidades do seu fornecedor dentro do processo. Eu conheço inúmeros projetos que fracassaram porque não conseguiram ter no seu fornecedor, no seu processo de aquisição, um parceiro. Você muitas vezes estava negociando com o inimigo. E aí, olha, negociar com o inimigo não existe relação ganha-ganha. É muito mais fácil você ter uma relação perde-perde. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. E até a semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.